Vamos abrir lá em Josué no capítulo 6 para a gente começar a ler já o que a palavra de Deus diz. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Próximo. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei. Qual é o tempo que está esse verbo aqui, queridos? Qual? Amém. Então repete, fala assim: entreguei, fala. Presta atenção nisso. Entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Próximo. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Durante quantos dias? 6 dias. Próximo. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Próximo. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. O povo de Deus tinha saído do Egito, da escravidão do Egito. E aí eles passaram 40 anos no deserto, indo em direção à terra prometida. Amém? Quando eles se aproximam da terra prometida, a terra que Deus disse que emanava leite e mel, uma terra de muita prosperidade, uma terra de abundância, uma terra onde a vontade de Deus ia se cumprir na vida deles, e a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Tem alguém que crê nisso aqui? Até o final do culto eu acho que mais gente vai crer nisso, mas eu vou perguntar para te dar uma chance. Você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Tem alguém que crê? Então amém. Então agora a gente está junto demais. Então Deus faz com que esse povo chegue até a terra que ele tinha prometido. E aí eles chegam diante de uma cidade chamada Jericó. E essa cidade tinha uma muralha que protegia a cidade toda. Essa muralha era muito interessante porque não era um muro igual a gente vê aqui, um terreno do Paulo Otávio com um muro em volta. Não é esse tipo de muro. Não era um muro que os Estados Unidos uma vez disse que ia fazer lá por causa dos imigrantes. Também não era esse tipo de muro, não. O muro era tão grande, mas tão grande, que tinham casas em cima do muro. Casas feitas em cima da muralha. Era um negócio grande demais. Não tinha os tratados internacionais que hoje nós temos, a organização de países que nós temos hoje. Antigamente, a segurança de uma cidade ou de uma nação eram os seus muros. Então, e olha que interessante, quando a Bíblia vai falar do fruto do Espírito, ela fala do domínio próprio. E a Bíblia diz que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Por quê? Porque qualquer um entra. Amém ou não? Cuidado para você não ser uma cidade sem muro. Porque qualquer um entra e bagunça a tua vida. Qualquer um entra e tira você do centro. Qualquer um entra e tira a sua razão. Qualquer um entra e faz você fazer uma miséria, uma tragédia. Cuidado, você tem domínio próprio se você tem o Espírito Santo de Deus. Você não é uma cidade sem muro. Amém ou não? Diga assim: eu não permito que nenhum idiota me idiotize. Isso é maravilhoso para você, porque nós não somos cidade sem muros. Então Jericó tinha uma muralha protegendo toda a cidade. E aí Deus, ele dá uma estratégia para esse povo. E eu quero te falar uma coisa. Ai, arrepiei todo aqui. Deus tem uma estratégia para ele cumprir as promessas que ele te fez.
Ah, não, em nome de Jesus, você não entendeu, não. Eu estou querendo dizer que Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar, para te falar, para te contar que Ele tem uma grande estratégia para cumprir todas as promessas que Ele te fez. E se Deus falou, Ele fará. Em nome de Jesus. Ele fará. E a gente não pode esquecer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém ou não? Deixa eu te falar, Deus não desiste das promessas que Ele fez. Às vezes, são as pessoas que desistem das promessas dEle. Só que isso não vai acontecer com você. Em nome de Jesus, amém? Amém. Agora tem alguns pontos que são importantes dentro dessa estratégia que Deus deu para que o povo dele conquistasse aquela cidade chamada Jericó. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que é muito interessante, é que a fé, ela é expressada pela obediência. Amém ou não? Porque é engraçado a gente falar, não, eu tenho fé, eu sou de muita fé. Nossa, não, mas como eu tenho fé? Não, eu acredito em Deus e tal. Mas e se Deus te mandar fazer uma coisa que aos olhos dos homens parece loucura? Você faz. E se Deus te mandar fazer uma coisa que não cabe dentro dos cálculos matemáticos? Você faz. E se Deus te mandar fazer uma coisa, essa hora o Jorge até arrepiou aqui. É o matemático da igreja. E aí, se Deus te mandar fazer algo que parece impossível aos olhos humanos, você faz. Porque a gente ora pedindo, Deus me usa, Deus faz milagre. Quem quer que Deus faça milagre na sua vida? Tem alguém que quer? Amém, de verdade, senão eu quero que Deus faça sobrenatural na minha vida. Amém, eu quero te lembrar de uma coisa. Às vezes, o caminho de Deus parece loucura. Amém ou não? Porque olha a estratégia. Olha, vocês vão ficar rodeando a cidade, como diz o pastor Ronaldo. Rodeia, 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 rodeia. Isso lá é estratégia de guerra, gente. Vocês vão rodear a cidade. E tem mais, vocês agora vão utilizar de uma grande arma, uma grandíssima arma, uma arma poderosíssima, chamada trombetas. Imagine a cena, o povo de Deus crendo na promessa de Deus e arrodeando aquelas muralhas com cara de bravos, com as trombetas na mão. Isso te parece algo de guerra? E vocês não podem falar nada. O que mais interessante é que enquanto eles davam volta na terra, na muralha, eles não podiam falar nada. Era para eles ficarem quietos. E aqui a gente percebe que, coloca aqui Hebreus 11, versículo 1. A gente percebe algumas características do que é viver pela fé. Porque falar que vive pela fé é mais fácil, às vezes, do que se expor a esse estilo de vida que é pela fé. Porque a palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a confiança daquilo que o quê? Que o quê, queridos? Não, fala com fé, repete isso aqui, fala. Esperamos. E a certeza das coisas que não vemos. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você decide viver pela fé, Deus vai te colocar na escola da espera. Porque você só espera quem você confia. Amém ou não? As coisas agora estão rápidas. E aí, a gente quer que as coisas aconteçam. E aí, agora tudo tem que ser muito rápido. Porque a comida é rápida. Porque a roupa tem que ser rápida. Porque o meu trabalho lá tem que acontecer rápido. Não, e aí o meu casamento tem que as coisas acontecerem rápido. E aí tudo é rápido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Será que Deus está nessa velocidade com você? Porque eu sei que Calabraias, Neraias, Sul. Foi o irmão aqui, israelita, que me deixou. Foi Salomão? Salomão. Misericórdia. E aí, eu sei que Deus faz coisas rápidas. E Ele pode fazer, sim ou não? Sim.
Mas o que é rápido para Deus e o que é rápido para você? Eu prefiro ficar com o que Deus acha e pensa sobre as coisas do que o que eu acho e penso sobre as coisas. Porque quando a Bíblia fala assim, carregue a sua cruz, na verdade quando Jesus falou, pegue a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-me. Muita gente pergunta, o que é esse carregar a cruz? Está no próprio texto que é carregar a cruz. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém com força? Então Jesus falou assim, você quer andar comigo, você quer fazer vida comigo, você quer cumprir um propósito comigo, você quer entrar no meu propósito? Legal, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, carregar a sua cruz nada mais é do que você negar a si mesmo em prol da vontade de Deus para você. Assim Jesus fez. Jesus chegou um momento que ele falou para o pai, pai, muito massa, legal demais, tudo isso está acontecendo. Agora eu vou lá na cruz, né, pai? Mas deixa eu te perguntar, tem como passar de mim esse cálice? Aqui a gente quebra um grande paradigma cristão, que é, se for de Deus, você vai ter paz. E nem sempre tudo que é de Deus dá paz para a gente fazer. Amém ou não? Você lembra um dia que Jesus estava com os discípulos? E aí Jesus pregou para uma grande multidão. Aí Jesus, ele foi orar no monte. E aí ele fala para os discípulos assim, entrem num barco e atravessem para o outro lado. Lembra disso? Quando eles estavam atravessando, o que aconteceu? Uma tempestade. Agora, eles estavam desobedecendo a Deus? Sim ou não? Não, responde, sim ou não? Quem foi que mandou eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado? Jesus. Ou seja, tem hora que o próprio Deus nos manda fazer uns negócios que no meio do caminho a gente passa por tempestades. É ou não é? Salvar a humanidade era vontade de Deus? Sim ou não? Quem acha que Deus queria mandar todo mundo para o inferno? Essa era a vontade de Deus? Claro que não, está escrito na palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 1. Deus quer a salvação de todos. Eu sei que nem todos serão salvos, porque cada um tem seu livre-arbítrio, porém, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, o plano da salvação era a vontade de Deus, sim ou não? Sim, ou seja, Jesus ir para a cruz era a vontade de Deus, era ou não era? Na vida de Jesus, era a vontade de Deus ele ir para a cruz. Mas quando ele estava próximo da cruz, ele teve paz? A Bíblia fala que Jesus suou sangue. É um dos maiores níveis de estresse que o homem pode chegar. Ou seja, ele estava dentro da vontade de Deus, ele estava dentro da vontade do Pai, ele estava fazendo a vontade de Deus para a vida dele, mas isso não quer dizer que ele ia ter paz a todo momento. É por isso que a palavra de Deus diz, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deixa eu te falar uma coisa, deixe toda a frouxura de lado, porque o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, Ele está contigo. E Ele disse assim, eu estarei contigo por onde quer que andares. Deixa eu te falar, tudo que você precisa, você já tem, que é a presença de Deus. Então nele, lembre-se, você pode todas as coisas. Eu estava orando 6 da manhã aqui na igreja, estávamos orando alguns irmãos, no propósito de primícias, sempre os 3 primeiros, segunda, terça e quarta de todo mês, a gente vem aqui orar. E eu ia orar por alguns, pouquíssimos desafios que eu estou passando. Coisa boba, pequena. Só um detalhezinho, uma coisa ou outra. E quando eu ia falar para Deus, eu estava pronto com a arma da boca assim para falar.
a metralhadora, falando, Deus me livra dessas coisas, Deus me dá livramento disso, Deus me faz isso, faz que tira isso da minha vida. Quando eu ia começar a orar pelos problemas e desafios, Deus me lembrou, ei, você pode tudo em mim, você não precisa orar para as coisas pararem, é só você ficar comigo, porque comigo você pode todas as coisas. Ah não, eu posso ouvir um glória a Deus aqui bem forte em nome de Jesus? Está na hora da gente parar de orar para que os problemas saiam da nossa vida. Você tem que orar para permanecer com Deus. Você tem que estar na presença dEle. Você tem que ter intimidade com Ele, porque com Ele vai passar. Eu não sei como Deus irá fazer. Lembra aquela música que a gente cantou só o ano todo? Mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Escute. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que eles estão de pé, como eles conseguiram. Se fosse o Thales, ia falar, A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A gente tem que parar com essa ansiedade dos desafios acabarem. E a gente tem que se alegrar, porque a gente habita em um lugar. E esse lugar atende pelo nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas já passaram. Na verdade, eis que tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos habitando em um lugar. E esse lugar é Jesus. Com Ele tudo podemos. É interessante que lá em Gênesis 35, se eu não me engano, no versículo 2, a Bíblia fala sobre José. Sabe o que ela fala sobre prosperidade? Diz assim, ó, José era um homem próspero. Perdão, antes fala assim, ó, e o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Deixa eu te falar uma coisa, prosperidade não tem nada a ver com coisas, prosperidade tem a ver com uma pessoa. Se você está com Deus, você é próspero, vai se manifestar, é só esperar. E o povo de Deus teve que aprender a esperar. Porque, querido, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, falar para fazer uma coisa hoje e não ver o resultado hoje, as pessoas ficam endemoniadas. Falar assim, eu às vezes dá vontade de eu ser tipo que nem um médico, assim, um padre, né? A pessoa vem orar, pastor, estou com um problema assim, dá uma vontade de falar assim, querido, para esse problema, ó, receita, você vai orar 37 dias, labás, você vai fazer um jejum. Rapaz, se você falar um negócio desse hoje em dia, o pessoal vai ficar louco. Por quê? Porque a gente perdeu a habilidade de esperar. Hoje eu sou pastor de uma igreja. Olha a responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Mas eu passei 12 anos servindo na igreja que eu nasci.
12 anos. Agora eu quero te falar uma coisa. Existe, de fato, um grande milagre que acontece em você quando você decide se expor a um processo. Quando você consegue ter a paz de viver um processo, Deus vai guardar seu coração e vai criar em você tudo que você precisa para viver o objeto da promessa dele. Quando Deus fala para você esperar, Ele não está sendo ruim com você, Ele não está sendo bravo com você, Ele não está sendo chato com você, Ele está protegendo você. Porque Ele sabe o que você suporta hoje e o que você não suporta. Tem gente que tudo que precisa para a vida dar toda errada é ter muito dinheiro. Escute o que eu estou falando. Tem gente que tudo que precisa para acabar o casamento é fama. Tem gente que tudo que precisa para acabar com a sua saúde física é ter autoridade e poder. Ao ponto que, quando a gente se abre para um processo de Deus, Deus começa a construir em nós as bases, os alicerces necessários para que a gente possa suportar a vida que Ele preparou para nós. Amém ou não? Eu quero que você lembre que esse povo que está aqui, foi o povo que está diante de Jericó. Eles saíram de onde? Eles estavam sendo escravos onde? Quem sabe? No Egito, não é? Agora tem uma novidade para te contar. Você sabia que dos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente 2 entraram na Terra Prometida? Sabe por quê, queridos? Porque Deus tirou aquele povo da escravidão. Deus tirou aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, do Egito. Mas aquele povo não permitiu Deus tirar o Egito de dentro deles. E escute, Deus pode até tirar você de uma escravidão, mas você precisa se abrir para um processo, para que Ele possa tirar a escravidão de dentro de você. Por isso que o resgate de Deus, ele acontece de uma forma instantânea quando a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas chega um momento que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, existe a libertação da salvação, mas existe o processo da transformação. E muitos não estão dispostos a passarem pelo processo da transformação. Por isso que o irmão Lázaro, ele cantava: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você soubesse bater palma, ia ficar tão lindo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Não, para, senão vai virar vigília. Credo, eu gosto só um pouco desses negócios. Só um tiquinho. Isso é de Deus demais. Eu acho que na porta do céu vai ter 2 anjos, um com cada pandeiro, falando: seja bem-vindo. Será que é bíblico? Eu fico pensando. Deve ser. Miriam dançou na presença. Isso é de monte demais. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. É assim, ó. Tan, 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 tan. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Lá, lá, lá. Só. Existe uma coreografia do ponê que começa assim, meio de lado e meio abaixado. E você pula assim, ó. Desemboca o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca. É maravilhoso. Você tem que lembrar é que eles saíram se alegrando do Egito, mas não permitiram que o Egito saísse deles. Escute,
Eles saíram cantando e dançando da escravidão, mas não permitiram que Deus tocasse no interior de cada um deles para arrancar de dentro deles a escravidão. E toda vez que eles passavam por um desafio, eles murmuravam e queriam voltar para o Egito. Deixa eu te falar, quem quer voltar para o Egito nunca entra na promessa. Quem quer voltar para o Egito nunca experimenta a promessa. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, para de reclamar só um pouco. Não, fala para ela. Você nem conhece direito, pode ser. Mas fala assim, ó, para de reclamar só um pouco. Amém ou não? Alguns pontos aqui para a gente finalizar. Glória a Deus. Eles tiveram que ter, primeiro, obediência como expressão da sua fé. Obediência para... Rapaz, o Salomão mexeu com a minha língua mesmo aqui. Eles tiveram que ter a obediência como expressão da fé deles. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus falar para você assim, ó, daqui a 5 anos eu tenho uma coisa para fazer na tua vida. Só que até lá, para viver o que eu tenho para você viver, daqui a 5 anos eu preciso que você entre num processo agora e você comece a me obedecer agora. Será que você está disposto? Tem gente que não consegue pensar em entrar num curso que demora 1 ano. Fala 1 ano, meu Deus. 1 ano. 4 anos então, demônio. Não pode. Um dia eu precisava falar com meu pastor, mas eu preciso resolver minha vida. Eu vou fazer um negócio que demora 4 anos. Eu falei, querido, você está pensando em morrer daqui a quantos? Ele falou, não, estou precisando em viver. Eu falei, por que você não vive dentro de um processo? Você vai viver de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Escute isso, muito bem. Quem vive e não se compromete com nada é distraído por tudo. Se a sua vida não está comprometida com alguma coisa, qualquer coisa te distrai. Por isso você começa uma coisa aqui e para, aí começa outra coisa ali e para, aí começa outra coisa ali e para, e começa outra ali e para. Deixa eu te falar uma coisa, se comprometa com algo que Deus te falou e vai até os teus olhos verem. Ninguém constrói nada relevante de uma hora para outra, para de loucura. Construa algo, empenhe a sua vida para construir algo. Estávamos na reunião com o conselho da igreja e tivemos um momento de declaração de gratidão pela vida do Jorge, que fez aniversário. E aí, cada um falou uma coisa, e cada um ia falando uma coisa de gratidão a Deus pela vida dele, pela família dele, pela casa dele. E chegou um momento que eu fui falar, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Porque deixa eu te falar uma coisa, é fácil ver alguém fiel 2 meses, é fácil ver alguém fiel 3 meses, mas quando você vê 10, 15, 20, 25, 30, eu vou parar por aí, para o Jorge não ficar com vergonha. Mas quando vocês verem, quando você vê os anos de uma pessoa passarem e ela continuar sendo fiel a Deus, isso é motivo de gratidão ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Deus ainda não fez aquela promessa, porque você desiste muito rápido. Sabe o que aconteceu? O povo todo, milhares de pessoas. Bota os guerreiros na frente. Depois vem o sacerdote com as trombetas. Parará, parará. Depois vem a arca. Depois vem todo o povo. E vai rodear Jericó todinha. Depois que rodeou, agora Deus vai fazer um milagre. Não é agora. Vai para casa e dorme. Acordava, amanhecia o dia. Ai... Vamos cumprir de novo o que Deus falou. Pega todo mundo. Aí vai os guerreiros com as armas. Aí depois vão os sacerdotes com as trombetas. Aí depois vem a arca. E depois vem todo o povo. E vamos rodear Jericó. Querido, era uma cidade. Cidade de cidade. Sabe de cidade? Era uma cidade. Eles levantavam, acordavam, rodeavam a cidade inteira. Quando terminava, é agora.
não é agora. Vamos dormir. E fez isso um dia. Fez isso 2 dias. Fez isso 3 dias. Fez isso 4 dias. Fez isso 6 dias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai fazer um milagre na tua vida se você não desanimar. Abre aqui Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, fala, no tempo próprio. Fala, no tempo próprio. No tempo próprio colheremos, se não, ei meu Deus do céu, não pare no processo, porque talvez você está a isso aqui de começar a tua colheita. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que a tua colheita está muito perto, o inimigo começa a fazer coisas, você começa a ser atacado, pessoas vão te acusar, pessoas vão se levantar contra você, coisas vão quebrar, coisas vão se desfazer, e isso tudo é para abalar a tua fé e para você desistir. Mas Deus tem uma promessa para aqueles que não desistem, no tempo próprio você vai colher. Ei, Deus está falando contigo, você vai colher, você vai colher, você vai colher, você vai colher. Coisa chata é alguém que não desiste. Dá raiva. A própria esposa de Jó chegou para ele e falou assim: por quê? Você não amaldiçoa Deus e morre. Está dando tudo errado na tua vida. Cadê os nossos filhos? Cadê a nossa casa? Cadê a nossa fazenda? Cadê os nossos animais? Cadê as coisas que a gente tinha? Cadê a nossa vida? Cadê aquele tanto de seguidor no Instagram? Cadê? A gente foi bloqueado no Instagram, a gente foi bloqueado em tudo, a nossa conta foi bloqueada, os nossos amigos não vêm mais visitar a gente, também, você quer essa lepra aí, você está feio demais. Por que você não amaldiçoa teu Deus e morre? A resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, perfeito, como tudo. Não se canse de fazer o bem. Deixa eu te falar, você vai fazer o bem para umas pessoas aqui, e às vezes uma expectativa vai ser gerada no teu coração de colher o bem dessa pessoa. Só que escute, a tua colheita não tem uma limitação geográfica. No reino de Deus é assim, você pode plantar aqui, mas pode colher lá. A verdade é, se você plantou, você vai colher. Tem gente que me pergunta: pastor, mas você investiu tanto naquela vida, você investiu tanto naquela pessoa, como o senhor fica agora que aquela pessoa falou isso do senhor, ou aquela pessoa fez isso com o senhor, e aí, pastor, como é que pode? O senhor não fica cansado, não? O senhor não fica com vontade de falar alguma coisa para algumas pessoas? Eu falo: querido, deixa. É só a minha semente, a minha colheita está por vir, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e não se deixe enganar, de Deus não se zomba, certamente o que o homem plantar, ele vai colher. Plante, continue plantando, sem ver a quem, sem ver como, sem ver onde, continue plantando, plante e coloque o seu coração em Deus, porque no tempo próprio você vai colher. Amém ou não? Glória a Deus. Aquele povo teve que ter obediência como expressão de fé, coragem para enfrentar um desafio incomum.
Você tem coragem para enfrentar um desafio incomum? Você viu aqui, família de Lucas, Liliane? Eles estão conscientes que estão enfrentando um desafio incomum. Eles estão semeando a geração deles, a filha, para cumprir um grande propósito, para viver. Deixa eu te falar, tem muitos pais que têm uma superstição para que o filho dê certo na vida. Mas eles não fazem o que tem que fazer de maneira prática. Deixa eu te falar, qual foi a última vez que você fez algo parecido com isso na vida dos seus filhos? Mas você fica assim, né? Você cruza os dedos. Ai, tomarazinha que a vida do meu filho deu certo. Tomara, cruza. A palavra de Deus diz assim: você vai comer do fruto que sai da tua boca. Está na hora de você falar o que você quer ver, inclusive na vida dos seus filhos. Está na hora de você falar o que você quer ver na sua casa, no seu negócio, na sua vida pessoal, sentimental, física. É tempo de abrir a boca e falar o que você crê. Aquele povo, eles tiveram que falar, deixar sair da boca deles aquilo que eles acreditavam, porque no 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas, e depois da 7ª volta, um som contínuo ia tocar na trombeta. Pé! E quando esse som tocasse, eles tinham que bradar e gritar. Agora escute, eles gritaram mesmo. Se Deus falasse para você assim, ó, você está com muita dívida, né? A tua Jericó são as suas dívidas? Uhum. Vai lá, na frente do banco que você mais deve. Vai lá. Por que, Senhor? O Senhor vai me dar o dinheiro para ela pagar? Não, primeiro vai lá. A Laura está quase indo já. Aí imagina que Deus falasse assim, ó, dá 7 voltas no banco. Leva uma gaita. Lá em casa tem. Aí depois que você dá 7 voltas, você toca a gaita com som contínuo assim, ó. Tá parecendo mais um trompete. Chofar. Tem demais. Pessoas não espirituais, trompete. Espirituais, chofar. Tô brincando, nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. É interpretação, não tem nada a ver. Aí Deus fala assim, aí você vai dar um grito lá na frente do banco. Ai, meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa. Quando você crê nas coisas incomuns de Deus, você começa a viver milagres que poucos vivem perto de você. É tempo de você fazer coisas incomuns, sabe? É tempo de você se dispor ao ridículo às vezes. É tempo de você fazer aquilo que vão te criticar por fazer. É tempo de você ter coragem de acreditar em Deus. Aí vão te perguntar assim, mas por que você está fazendo isso? E você responde, porque eu creio em Deus. Uma pessoa veio falar comigo sobre a obra da igreja. Ela falou assim, rapaz, você está doido, cara, como você vai fazer isso? Eu não sei. Mas Deus tem falado. E hoje eu recebi mais uma palavra, igreja. Nós recebemos uma palavra sobre isso. E alguém veio e falou assim, pastor, hoje, no começo do culto, quando começou o louvor, Deus me deu uma visão e Ele me mostrava que a obra da igreja já começou. Eu falei, o quê? Ele disse, já começou, pastor. E ela falou assim, eu via muitas madeiras sendo erguidas assim, só quem é que estava trabalhando? Eram os anjos. Deixa eu te falar algo. Passe lá na frente
da mansão Catavento, do lado tem o terreno, o último terreno é o que é nosso. Nós vamos construir lá. Quando você passar, você faz, dá uma buzinadinha assim, ó, bem, bem, fala, oi anjos! Os anjos já começaram a obra. Ah, não, você não entendeu. Eu disse, Deus falou com a gente hoje, os anjos já começaram a obra da igreja. Nós viveremos grandes milagres com Jesus. Nós veremos. Uma das últimas palavras, Jonatas, filho de Saul, foi enfrentar os filisteus. E aí só ele e o seu, como é que é o nome? Escudeiro. E aí ele fala assim, vamos só nós. Porque quando Deus quer livrar alguém, não importa se ele está com muito ou se ele está com pouco. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus quiser fazer uma igreja suscitar no meio de Águas Claras para começar um grande avivamento nas famílias, não importa se ele vai fazer isso com muito ou com poucos, ele vai fazer. Ele vai fazer. Se ele der, ou se ele mandar a gente ficar dando 7 voltas, a gente vai dar. E eu quero que você saiba de uma coisa. Se você quer viver coisas normais, você vai se sentir extremamente desconfortável neste lugar. Porque eu sinto que estamos entrando em uma temporada de viver loucuras com Jesus. Eu sinto que nós estamos entrando numa temporada de viver milagres extraordinários. E para isso, a gente vai ter que fazer coisas que as pessoas não gostam, que as pessoas não acham legal, ou que as pessoas não acham que está dentro de uma lógica. Mas nós estamos dentro da lógica de Deus. E já começou. Pontos interessantes. Cientistas foram tentar explicar o milagre que aconteceu lá em Jericó. E aí, é muito interessante isso. Os primeiros acharam que aconteceram uma ressonância acústica. Sabe o que é isso? Quando um som, eu vou ler para você, eu escrevi aqui, ó. Alguns cientistas especulam que o som das trombetas e o grito coletivo poderia ter criado uma ressonância capaz de abalar a estrutura da muralha. Quando um som, ele alcança uma frequência que começa a fazer vibrar as estruturas físicas. Só que aí, quando eles foram fazer o cálculo, não dava só com o grito e com aquelas trombetas chegarem nessa frequência. Aí descobriram os cientistas que ali perto tinha uma falha geológica chamada Vale do Jordão, que é sismicamente ativa. Até hoje lá. Fala, então foi um terremoto que aconteceu. Terremoto sim, terremoto consegue derrubar a muralha. Mas o terremoto aconteceu bem na hora que nem, como que diz os mineiros, bem na horinha que o povo gritou. Que coincidência. Mas coincidências podem acontecer. O problema é que tinha uma prostituta lá. E eu termino com isso aqui. Tinha uma prostituta chamada Raabe. E quando Moisés enviou os espias para espiar a terra, eles foram perseguidos. E aí, a prostituta escondeu os espias na casa dela, aqueles homens de Deus. Aí Deus falou assim: quando vocês gritarem, toda a muralha vai cair. Mas a prostituta tinha uma casa em cima da muralha. Só não vai cair a casa de Raabe, porque ela protegeu os espias do Senhor. Os homens gritaram. Talvez aconteceu um terremoto, eu não sei. Só que como só a casa de Raabe não cai. Aí de lá para cá, alguns cientistas têm se convertido ao Senhor Jesus, porque estão descobrindo que
Tem coisa que a ciência de fato não vai explicar. Mas quando uma palavra de Deus sai da boca dele, ela não volta para ele sem antes se cumprir na terra. E assim será na sua vida. Deus está liberando palavras de milagre, palavras de poder, palavras de construção, palavras de realizações, palavras de família bendita, palavras de filhos abençoados sobre a tua vida. E essa palavra não vai voltar para Deus vazia. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor e se coloque de pé.